1 Samuel 18, versão King James atualizada. E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. E Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia, e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo, Saul lhe outorgou o comando do exército, e isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. No dia seguinte, um mau espírito vindo por ordem de Deus assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio de sua própria casa. Davi tangia sua harpa como habilmente fazia nessas ocasiões, e Saul segurava firmemente sua lança em uma das mãos. De repente, Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: Encravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou dos golpes por 2 vezes. Saul alimentava também grande medo de Davi, porquanto sabia que Yahvé, o Senhor, estava com ele, mas havia abandonado a Saul. Por isso Saul o afastou de si e o estabeleceu na chefia de uma tropa com 1000 soldados. E Davi partia e retornava sempre à frente dos seus comandados. Em todas as missões, Davi conquistava pleno êxito, pois o Senhor estava com ele. Observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava seu temor crescer. Mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porquanto ele sabia conduzir seu exército nas batalhas e o trazia de volta. Então Saul disse a Davi: Apresento-te minha filha mais velha, Merabe, que desejo conceder-te por esposa. Tão somente serve-me como um guerreiro e trava as batalhas do Senhor. Todavia Saul tramava em seu íntimo: Ora, não morra ele por minha mão, mas pelas mãos dos filisteus. E Davi replicou a Saul: Quem sou eu e minha família? Qual é a minha linhagem ou o clã de meu pai em Israel, para que eu seja digno de me tornar genro do rei? Por esse motivo, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser concedida em matrimônio a Davi, ela de fato foi dada a Adriel de Meolá. Ora, Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, o que pareceu muito bom aos planos de Saul. Assim que lhe trouxeram a notícia, Saul pensou: Eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, e logo a mão dos filisteus haverá de cair sobre ele. Então Saul instruiu seus conselheiros para que dialogassem com Davi em particular, argumentando: O rei anda muito satisfeito contigo e todos os seus conselheiros te estimam. Aproveita esse momento e torna-te, portanto, genro do rei. Os servos do rei repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi, contudo Davi retrucou: Parece-vos pequena honra e responsabilidade ser genro do rei? Eu não passo de um homem pobre e de procedência e condição humilde. E os servos do rei levaram essa resposta ao conhecimento de Saul e relataram: Estas foram as palavras que Davi declarou. Diante do que lhes replicou Saul: Então direis isto a Davi:
O rei não pretende nenhum pagamento pela noiva, mas apenas os prepúcios de 100 filisteus mortos, a fim de vingar-se devidamente de seus inimigos. Ora, Saul planejava fazer Davi morrer pela mão dos filisteus. Em seguida, os conselheiros de Saul foram até Davi e lhe transmitiram essa oferta do rei, e o negócio pareceu bom aos seus olhos, para se tornar genro do rei. Por isso, antes de encerrar o prazo determinado, Davi e seus homens saíram em campanha e conseguiram matar 200 filisteus. Conforme o acordo, Davi trouxe os prepúcios dos filisteus e os apresentou diante do rei, a fim de tornar-se oficialmente genro do rei. Então Saul lhe entregou em casamento sua filha Mical. Quando Saul chegou com clareza à conclusão de que Yahvé caminhava com Davi e que sua filha Mical o amava muito, temeu-o ainda com maior pavor e jamais deixou de odiá-lo e persegui-lo durante toda a sua vida. Os príncipes e comandantes filisteus continuaram promovendo guerras e batalhas, contudo, todas as vezes que tentavam alguma emboscada ou ataque, Davi se destacava como o mais hábil dos comandantes de Saul, e cada dia sua fama crescia por toda a região.